Dupla de ataque. Dupla de ataque. E aí, amigos, bem-vindos a mais um Dupla de Ataque. Toda semana eu tô por aqui, eu e o PVC, nessa tabelinha aqui no canal do Futebol Globo CBN. Já se inscreveu no nosso canal? Então faz isso agora, youtube.com/Futebol Globo CBN. Vai lá, se inscreve ou clica aqui, já se inscreve logo, ativa as notificações, porque aí você fica por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal a semana inteira. Tem rodada Globo CBN, tem dupla de ataque, tem as nossas transmissões aqui no canal também, que você acompanha Rio, São Paulo. Então ativa, fica por dentro de tudo. E claro, se gostar do conteúdo, eu espero que sim, né? Dá aquela moral, curte aqui, deixa o teu joinha, deixa o teu like e avisa para todo mundo que o Futebol Globo CBN também está aqui no YouTube. Bora rolar a bola para mais um Dupla de Ataque. Claro que o tema de hoje não poderia ser diferente. A gente vai falar da decisão da Supercopa do Brasil no próximo domingo. Flamengo e Palmeiras, o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. A gente se acostumou com esse confronto nos últimos anos, com caráter decisivo, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? De 2016 para cá, a gente já teve algumas vezes essa partida valendo ali a liderança do campeonato. E essa é uma curiosidade, sempre nos pontos corridos. Nesses últimos anos, a gente não teve esse confronto, por exemplo, decidindo uma vaga na Copa do Brasil, a competição de mata-mata, né, que a gente tem mais nos últimos anos. É sempre no Campeonato Brasileiro. Então, é a primeira vez que a gente vai ter Flamengo e Palmeiras num campeonato mata-mata, numa final mesmo, numa decisão, ou seja, quem vencer leva o título. Isso, claro, traz um ingrediente diferente. Mas, claro, nos últimos anos a gente teve aí 2016, 2018. Aliás, em 2017 o campeão brasileiro foi o Corinthians. Mas de 2016 para cá, os dois se revezaram, né? 2016, 2018 Palmeiras, 2019, 2020 o Flamengo campeão brasileiro. E sempre um tentando atrapalhar o outro. Tivemos algumas partidas nesses anos em que justamente tinha essa decisão ali, quem vencesse ganhava esses 3 pontos e poderia assumir a liderança ou poderia abrir a vantagem para o segundo colocado, ou seja, sempre confrontos decisivos, mas dessa vez vale o título. É claro que o Abel está de olho no time do Rogério Ceni e igualmente o técnico do Flamengo deve ter visto os últimos jogos do Palmeiras. O Palmeiras já teve 2 decisões esse ano, mesmo que pela última temporada. Foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, competições de mata-mata, final. E 2 competições contra times brasileiros, né? Venceu o Santos e venceu o Grêmio. Já o Flamengo começou o ano campeão brasileiro, teve essa decisão, que acabou sendo uma decisão, porque foi na última rodada, mas perdeu o seu jogo, ficou esperando o jogo do Internacional, depois deu férias para os jogadores e voltaram agora no Campeonato Carioca. Na última partida, uma goleada sobre o Madureira e uma atuação brilhante do Flamengo, principalmente porque já tinha feito o resultado, vencia por 4-0, continuou pressionando até o 5-1, e o Palmeiras vem dessa vitória sobre o Defensa e Justiça, mas em que não teve uma grande atuação. Então tem muitos ingredientes aí para esse confronto. Estou imaginando que o Abel Ferreira deve ter visto, por exemplo, no gol do Madureira, que o Flamengo ainda tem uma deficiência na marcação da bola aérea, da bola parada. Isso é algo que o Palmeiras faz muito bem, faz muitos gols assim. Então, sem dúvida, vai se aproveitar disso. E, ao mesmo tempo, o Flamengo, o Rogério Ceni, deve ter visto a dificuldade do Palmeiras para sair jogando quando é pressionado. E o Flamengo faz muito essa pressão no campo do adversário. Então, acho que os 2 treinadores se estudaram bastante e a gente vai ter uma partidaça nesse domingo. Estaremos de olho, com certeza, nessa decisão da Supercopa do Brasil. A gente não está ainda totalmente habituado com a Supercopa do Brasil. Ela foi disputada nos anos 90, em 91, com o Corinthians vencendo o Flamengo. Depois, aliás, em 90, com o Grêmio e Vasco jogando partidas que eram válidas pela Supercopa, mas também pelo Brasileiro. E depois, em 2020, com o Flamengo vencendo o Atlético Paranaense por 3-0. O campeão brasileiro, Flamengo, enfrenta o campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras. E daí sai o supercampeão do Brasil. Esse jogo tem uma importância em vários outros lugares do planeta, mas agora começa a tentar criar uma tradição no Brasil. Está chamando mais a atenção o desafio Flamengo e Palmeiras aqui dentro, pelo menos, mais do que Barcelona e Real Madrid, por incrível que pareça. Mas não é o desafio que vai fazer o Brasil polarizado. Não dá para dizer ainda que o futebol brasileiro, seja polarizado entre Flamengo e Palmeiras. O fato é que são os 3 últimos campeões brasileiros. O Palmeiras de 18, o Flamengo de 19 e 20.
O Flamengo não perde para o Palmeiras há 6 partidas, desde 2017. São 3 vitórias do Flamengo e 3 empates. E o Palmeiras, que hoje é um time mais de contragolpe, de velocidade, vai enfrentar o Flamengo da pressão e da posse de bola. O desafio é tático também. 2 estilos diferentes. Um desafiando o outro em Brasília, palco do futebol brasileiro, no meio da pandemia. O duelo tático que eu vou chamar a atenção nessa semana é terça-feira, pela Libertadores, o jogo de volta entre Santos e São Lourenço. Vale a classificação do Peixe à fase de grupos da Libertadores, que já teve até o sorteio os grupos conhecidos. E o Santos venceu a primeira partida por 3-1. Por que eu estou destacando esse jogo de volta? Porque eu estou curiosa para saber como o Ariel Holan vai fazer esse time jogar tendo a vantagem. Será que o Santos vai ser tão ofensivo, tão intenso como tem sido nos últimos jogos, tendo vencido o primeiro jogo por 3-1, podendo empatar, perder por um gol de diferença? Eu acho que sim, acho que não vai mudar a característica, mas é uma curiosidade ver como esse time vai reagir tendo uma vantagem de 2 gols à frente do adversário, né? O Santos venceu essa primeira partida jogando fora de casa na Argentina e agora vai jogar essa partida de volta no Brasil. Interessantíssimo esse primeiro jogo, principalmente o próprio Ariel Holan admitiu que foram os melhores 45 minutos para ele, o primeiro tempo do Santos. Depois teve alguns probleminhas, mas a gente viu esse time muito intenso, se movimentando muito, como gosta, né? Assim, a estratégia de jogo do Ariel. E o que é mais curioso é porque ele gosta muito de ter os jogadores no campo de ataque. Ele gosta de trabalhar muito a bola em velocidade ali com os pontas, ajudando ali os volantes e os laterais também. Mas o que chama bastante atenção são as linhas altas, né? Em alguns momentos da partida, a gente reparou que a linha de defesa do Santos, a última linha, estava no campo de ataque. Ou seja, os zagueiros estavam ali no círculo central, só o goleiro no campo de defesa. Será que isso vai acontecer no jogo de volta? Eu acho que sim, porque acho que é uma característica. Justamente por ele ter gostado da atuação do time, acho que é mais uma oportunidade dele ir implementando esse modelo de jogo, de fazer o time, todos os jogadores, o elenco de forma geral, entender essa maneira do Santos jogar, né? A gente percebeu justamente essa movimentação no primeiro jogo, já com a volta do Marinho, então agora a gente tem um Santos mesclando mais essa juventude, esses jogadores aí muito jovens, como é o caso do Ângelo. A gente falou dele aqui no História da Bola, e o Ângelo realmente bateu esse recorde, agora é o jogador mais jovem a ter marcado na Libertadores. A gente avisou aqui que isso podia acontecer, e aconteceu. E tem um garoto de 16 anos e o Marinho, que é um dos principais jogadores do time, com um pouco mais de experiência. A volta dele também é fundamental para a equipe, porque ele também sabe fazer muito bem essa movimentação, essa penetração que gosta, e o 1 contra 1, né? Também o drible, que é algo que o técnico gosta bastante. Então o que a gente vai ver nesse jogo de volta é o Santos, mais uma vez, imagino, né? Que tentando fazer esse modelo de jogo funcionar, mas contra um São Lourenço que vai precisar muito do resultado. O São Lourenço precisa fazer pelo menos 2 gols, 1 gol, né, de diferença. Ainda que o time argentino vença o Santos, o Peixe estaria classificado, então precisa correr atrás do resultado, e estou curiosa para saber como essa equipe vai jogar, tendo essa vantagem com um pouco mais de tranquilidade para conseguir esse resultado. De repente pode ser até positivo, né, porque o Santos vai ter a possibilidade de jogar ali pelo empate e vai ter tranquilidade para as suas ações ofensivas. Mas, defensivamente, tudo bem que no gol do São Lourenço tinha um jogador a menos, o Felipe Jonathan tinha saído de campo, né, para ser atendido, mas houve uma falha ali individual do Pará, houve uma falha ali na recuperação da bola e principalmente na cobertura, quando o Pará erra o lance. Enfim, algumas coisas evidentes que o Ariel tem para corrigir, tem muito pouco tempo de trabalho, mas acho que vai ser interessante saber como essa equipe vai se comportar agora com a vantagem, se a gente vai ver ainda assim o Santos muito ofensivo, muito presente no campo de ataque, ou o Santos esperando um pouco mais o São Lourenço. Eu acredito na primeira opção, mas vamos esperar para ver terça-feira, jogo de volta, valendo a vaga na fase de grupos, o Santos com a vantagem, podendo até perder por um gol de diferença. Se o Real Madrid não perdeu os últimos 3 clássicos contra o Barcelona, a esperança barcelonista tem nome e sobrenome: Lionel Messi. O maior goleador da história do Superclássico é também a esperança do Barcelona por jogar em Madrid. Como é a primeira vez que o jogo acontece no Alfredo Di Stéfano, não dá para trazer estatísticas de Messi contra o Real Madrid no estádio, que tem o nome do grande goleador do Clássico antes de Cristiano Ronaldo e Messi, Alfredo Di Stéfano. Mas o Bernabéu foi casa de Messi.
e de muita felicidade para o maior goleador da história do Clássico. Dos 26 gols marcados por Messi contra o Real Madrid, o maior artilheiro da história desse Superclássico, Messi marcou 15 vezes em Madrid, na casa do Real Madrid. Esse clássico também é especial para Messi por um outro fator. Ele vai fazer seu jogo número 45 e, além de maior artilheiro da história do Clássico, se tornará o jogador com o maior número de partidas na história do Clássico. Sérgio Ramos tem 45 jogos e, com lesão sofrida pela seleção espanhola, Sérgio Ramos desfalca o Real Madrid. Então Messi vai empatar com Sérgio Ramos como o jogador com o maior número de clássicos na história. Claro que nós vamos falar aqui dos jogos de volta da Champions League pelas quartas de final. Tivemos ótimos jogos nas partidas de ida e só vitória, né? Não teve empate, ou seja, tem time largando na frente nas 4 partidas. Agora, curiosidade que 2 fora de casa, né? Tivemos os 2 mandantes que venceram o Manchester City sobre o Borussia Dortmund por 2-1 e o Real que venceu o Liverpool por 3-1. Mas tivemos o Chelsea vencendo fora de casa por 2-0 e o PSG também fora de casa vencendo por 3-2. Um jogaço. A gente falou aqui que ia ser uma partida realmente. Que jogão de bola. A gente teve a reedição, né, da final da última temporada, mas com algumas diferenças, né? Falamos da ausência do Lewandowski, que também não vai estar nesse jogo de volta, mas que destaque, né, para o Neymar e para o Mbappé, para essa dupla do PSG, que está realmente muito entrosado, os dois estão fazendo diferença. Tem até algumas matérias bacanas, mas destaca um levantamento do GE. Globo de como essa dupla tem sido a mais decisiva da Champions League, em matéria de número de gols, né, o quanto eles são participativos, quanto os gols do PSG dependem dos 2 jogadores, né? Eles participam de mais de 80% dos gols do time francês, ou seja, são realmente decisivos para que o PSG avance nessas competições. Agora, a gente teve o Bayern tendo muitas chances também. Fez 2 gols, perdeu o jogo em casa por 3-2, mas teve muitas chances. Eu destaco aí pelo menos umas 10 defesas do Navas nessa primeira partida que foram importantes para o resultado. Agora, nesse jogo de volta, na semana que vem, a gente tem a possibilidade da ausência do Marquinhos. O PSG já estava com desfalques na defesa e pode não ter o Marquinhos que saiu machucado. Ou seja, seria mais um desfalque. Vai depender de novo do Navas estar num grande dia. Não sei, esse time do Bayern, mesmo sem o Lewandowski, finaliza demais, é muito ofensivo. O PSG sofreu, precisou do goleiro num dia realmente espetacular e talvez precise de novo na semana que vem. Acho que vai ser mais uma partidaça, apesar de ter perdido em casa. Acho que o Bayern não entregou os pontos, não imagino que o PSG já esteja aí muito, talvez com muita vantagem nessa classificação, pelo contrário. Acho que a gente vai ter um jogo de novo muito equilibrado justamente por isso, porque a gente teve o goleiro sendo muito importante nessa primeira partida. E aí depender sempre do Navas é complicado. Eu imagino o Bayern indo muito para cima, mesmo no Parque dos Príncipes, justamente porque precisa desse resultado. Acho que vai ser outro jogão. De novo, o Mbappé e o Neymar podem fazer diferença. O atacante brasileiro não vai jogar no final de semana pelo Campeonato Francês, porque foi expulso, pegou 2 jogos de suspensão. O Neymar está pendurado na Champions League, se levar cartão pode ficar fora de uma semifinal, caso o PSG se classifique. Então, é bom que o Neymar esteja num grande dia, como esteve na última partida. Ele e o Mbappé, que fez 2 gols, foi o grande nome do jogo. Mas só isso não vai ser suficiente. A defesa do PSG vai ter que trabalhar um pouquinho melhor. E o Bayern vai ter que ser melhor, mais eficaz nas suas finalizações para conseguir essa classificação. Mais um jogão, só jogões, né? Mas eu vou destacar esse, para mim vai ser a grande partida. Eu vou estar acompanhando para saber o que esperar aí desse jogo de volta. Será que o Bayern reverte esse resultado? Será que vai dar PSG de novo nas semifinais? Estou esperando para ver, mas com certeza de jogão. Real Madrid e Barcelona jogam com toda a possibilidade de encostarem e até superarem o Atlético de Madrid. Depois de uma sequência de vitórias, o Barcelona encostou 1 ponto só atrás do Atlético e o Real Madrid disputa cabeça a cabeça o título também. Desde a temporada 2006-2007, quando o Real Madrid, Barcelona e Sevilha chegaram à última rodada com chance de título espanhol, portanto, há 14 temporadas, não havia 3 disputantes de verdade, 3
que pleiteassem o título de verdade a esta altura da campanha, faltando 9 rodadas. O Real Madrid joga em casa, quer dizer, joga no estádio Alfredo Di Stéfano, o pequeno estádio do Real Madrid Castilha, que fica dentro do centro de treinamento de Valdebebas, enquanto o novo Santiago Bernabéu é construído. Em Madrid, o Real não perde para o Barcelona a um jogo só, porque o penúltimo no Bernabéu aconteceu com vitória 1-0, gol de Messi. Mas são 3 jogos ao todo em que o Real Madrid não perde para o Barcelona. 2 vitórias e 1 empate. Ou seja, desde que voltou da pandemia, da paralisação da pandemia, o Real Madrid não sabe o que é perder. Disputou no Camp Nou o primeiro turno desse campeonato espanhol e ganhou por 3-1. É a primeira vez que Real Madrid e Barcelona vão jogar no estádio Alfredo Di Stéfano, dentro do CT da Cidade Deportiva de Valdebebas. Claro, em função da falta de público, da reforma do Bernabéu e de todos os problemas que nós temos convivido desde o início da pandemia. Real Madrid e Barcelona, sábado, 4 da tarde, é o grande jogo do final de semana. A seleção brasileira feminina vai ficar reunida nesse período de treinos até terça-feira da semana que vem. A gente já comentou aqui no Dupla de Ataque, né? Que não teremos jogos amistosos da nossa seleção, mas tivemos uma convocação muito interessante, uma jogadora que vai ser observada aí nessa semana até a terça-feira pela Pia Sandhog, a Crivellari, jogadora do Corinthians, é que eu destaco hoje aqui no Histórias da Bola, porque apesar de ter tido muitas convocações, né, nas seleções de base, ser uma jogadora fundamental para o Corinthians, uma das artilheiras do time, ainda assim a Crivellari ainda não tinha sido convocada para a seleção principal. Ela tem 28 anos e está recebendo agora essa chance com a Pia. Tudo bem que é um período em que a gente não tem jogadoras que atuam fora do Brasil, né? Basicamente só atletas que atuam no futebol brasileiro, mas muito interessante ver a Crivellari convocada aí pela primeira vez para ser observada de perto, porque é uma jogadora que se destacou em 2018, principalmente pelo Kinderman, veio para o Corinthians em 2019 e de 2019, né, nos últimos anos, tem sido uma das artilheiras da equipe. Foram 16 gols em 2019, 18 gols em 2020. É uma atacante realmente fundamental para o Corinthians e bom para a gente observar na seleção brasileira. A Crivellari é a 8ª jogadora do Corinthians convocada nesse período de treinos. Foram 25 atletas convocadas, 8, portanto, do time paulista. Dá para perceber, né, o quanto tem sido grande a hegemonia do Corinthians nesse futebol brasileiro, mas principalmente porque são atletas que se destacaram nos últimos jogos, nos últimos anos. Então, bacana ver a Crivellari também tendo essa oportunidade. Falta pouco para os Jogos Olímpicos, a gente tem mais uma data FIFA em junho, e aí já no meio do ano essa disputa. Vai ser difícil ela ser convocada tendo apenas 18 jogadoras para a Pia levar, mas é interessante que ela seja observada de perto, porque é uma atacante que pode render muito, pode dar muitas opções aí para o ataque da seleção brasileira. Então, bacana a convocação da Crivellari pela primeira vez. Então, até terça-feira a Pia vai estar acompanhando aí todas essas atletas, evidentemente, mas também a Crivellari do Corinthians. O final de semana também tem Parma e Milan. Um jogo que tinha importância muito grande no começo dos anos 90, tempo em que a gente via menos Real Madrid e Barcelona e mais os clássicos da Série A da Itália. Entre 91 e 93, o Milan, dirigido por Fábio Capello, foi campeão invicto da Itália, primeiro campeão invicto da Itália na temporada 91-92, e passou 58 jogos sem perder. Até que veio um colombiano muito veloz, insinuante, um pouco indisciplinado, mas craque. Faustino Asprilla. Em 93, o Milan, a 58 jogos sem derrota, e unanimemente melhor time do mundo naquele período, apesar de não ser campeão da Europa, o Milan perdeu a invencibilidade jogando no estádio Ennio Tardini, em Parma, caindo por 1-0 contra o Parma. Gol de Faustino Asprilla, jogador do Newcastle, do Parma, mais tarde jogador do Palmeiras no Mundial de Clubes de 99. Valeu, PVC! Espero que você também tenha curtido, tenha gostado dos nossos temas hoje aqui no Dupla de Ataque.
Aproveita e deixa o teu like, deixa o teu joinha aqui, mostra que você gostou dos nossos temas, deixa teu comentário também, sua sugestão, fica à vontade. E claro, né, ativa as notificações, porque toda semana tem Dupla de Ataque, toda semana eu tô por aqui com o PVC batendo essa bolinha. E não tem só o Dupla de Ataque, aqui no nosso canal do Futebol Globo CBN, no YouTube, tem Rodada Globo CBN comentando os jogos da rodada, tem as nossas transmissões que você também pode acompanhar pelo YouTube. Então aproveita e se inscreve, youtube.com/futebolglobocbn, deixa a tua inscrição, porque aí você fica por dentro de tudo, ativa as notificações para saber primeiro e acompanha tudo aqui com a gente. Então avisa para todo mundo que tem Futebol Globo CBN também no YouTube. Espero você semana que vem. Toda semana tem Dupla de Ataque. Então, na próxima semana espero você aqui de novo. Boa semana para você e até a próxima. Tchau, tchau!